Para falar mais sobre estas projeções divulgadas pelo Banco Central, chamo à nossa tela a economista-chefe da Latin America da COFACE, Patrícia Krause. Seja bem-vinda à nossa programação. Muito obrigado pela participação, Patrícia. Obrigada, bom dia. O mercado teve que mudar essas projeções para a Selic, foi praticamente forçado depois da surpresa da semana passada. Talvez seja essa a revisão mais significativa deste Focus, uma pesquisa que traz poucos reajustes. Para 2025 praticamente tudo mudou, mas para os restos dos próximos anos nós temos poucas mudanças. Sim, eu não vejo nada de muito diferente nesse Focus dessa semana, e realmente o destaque é a revisão da Selic para 15% no final do ano, mas o que era amplamente esperado depois da decisão do Banco Central na última semana, em que subiu a Selic de 14,75 para 15. Então, até semana passada, o mercado esperava 14,75 pelo Focus, e aí passou para 15%. Acho que um outro ponto importante é em relação às projeções de inflação, mas como você mencionou, mudou novamente a projeção para esse ano, que é a quarta vez consecutiva, a quarta semana consecutiva que reduz marginalmente a projeção, né, agora para 5,24% para o final do ano, mas primeiramente é uma inflação que ainda é bem distante do objetivo, acima dos 4,5%, né, de tolerância do Banco Central, e também a gente sabe que o horizonte de relevância para o Banco Central nesse momento é o quarto trimestre de 2026, então para esse período, seguiu estável e em 4,5, né? Pelo Banco Central, está em 3,6 a projeção, mas o Boletim Focus segue em 4,5. Então, ainda não tivemos melhoras nesse sentido. Perfeito. Essa Selic em 15% pode ajudar na ancoragem das expectativas, ou seja, mais juros, a mensagem de comprometimento do Banco Central para combater essa inflação, pode ajudar já nas próximas semanas, já que normalmente o Focus demora um pouco para absorver as mudanças na macroeconomia brasileira. Sim, foi também uma semana particular, tivemos um feriado aí no meio do caminho, né? Então, acho que pode ter esse reflexo, mas temos também um fator adicional, que foi mencionado na última decisão do Banco Central, que é a questão também das tensões geopolíticas, né? Ele aumentou também um pouco o tom em relação à preocupação das tensões geopolíticas no mercado externo, e a gente sabe realmente como está o comportamento do preço do petróleo desde o último dia 13 de junho. Então, isso é um fator de preocupação adiante, né? Por mais que a gente espere que a economia desacelere, a gente tenha preço de bens administrados aí perdendo força, porque o câmbio está mais estável, você tem uma apreciação no ano, você tem o fator petróleo, que agora é uma nova incerteza aí para esse cenário de desinflacionário aí adiante. Perfeito. Eu estou dando uma olhada no petróleo agora. Vou puxar esse gráfico aqui para a gente dar uma observada com um pouco mais de calma. No último mês, vou puxar lá desde o último dia 13 que você menciona para nós tivemos uma disparada do petróleo, saiu da casa dos 68 dólares aqui que a gente tem no último dia 12 do 6, agora para os 75 dólares. Então já colocamos 10 dólares a mais por barril de petróleo Brent, mas se levarmos em consideração todo este último mês, o petróleo saiu dos 64 dólares e vem para estes 75. Durante a noite de ontem, encostou nos 80 dólares. Você acredita que o mercado vai tomar um pouco mais de cuidado com as revisões das projeções macroeconômicas enquanto este conflito não der todas as cartas, enquanto o Irã não fizer a sua retaliação, não mostrar ao mundo como vai responder aos ataques do último final de semana, como é que o petróleo vai reagir a todas estas tensões? Você acha que os economistas vão evitar grandes apostas, grandes mudanças nas projeções enquanto tudo isso não estiver um pouco mais claro? Ó, por enquanto, a gente não viu uma revisão tão importante nas projeções, né? Porque tem esse fator de certeza muito grande. Então, subiu muito. Dia 13 foi o maior alta diária em 3 anos, assim. Mas ontem havia essa perspectiva também, por conta dos ataques no sábado, como seria o petróleo hoje, e não subiu tanto. Subiu, mas não subiu tanto. Então, de certa forma, foi de alguma coisa estava precificada ali em relação ao aumento dessas tensões, né? Então, como esse cenário está muito volátil, por enquanto a gente não viu uma revisão tão grande ainda dos preços, né? Também tem a questão de que o consumidor não sente de imediato essa alta de preço, depende também do repasse, são preços regulados, né? Mas sim, é um fator de incerteza, mas acredito que isso não vai ser tão rapidamente observado nas projeções de inflação. Perfeito. E, por exemplo, quando a gente fala sobre
esses reajustes. A gente acabou de ter uma Petrobras cortando o preço de gasolina aqui no Brasil e logo imediatamente vem um conflito entre Irã e Uhum. Israel que pode fazer com que o combustível suba em próximas revisões, talvez revisões mais rápidas do que imaginemos, por conta desta alta diferença entre o preço praticado aqui e o preço praticado lá fora, caso este petróleo, na casa dos 80, 85 dólares, realmente seja negociado por um período um pouco maior de tempo. Isso por si só teria, talvez, efeito inflacionário suficiente para a gente ter que revisar para cima essa projeção de inflação que está caindo já há 4 semanas seguidas. Se a gente desconsiderar as pequenas pausas neste meio de caminho, as pequenas altas, revisões para cima, aí a inflação está sendo descontada praticamente desde o começo do ano, Patrícia. Não, isso gera o viés de alta, mas como você mencionou, há pouco tempo a gente teve uma redução de preços, porque os preços de petróleo tinham reduzido bastante aí, até começo de ano, você tem uma oferta também crescente, uma incerteza em relação à demanda, que a demanda poderia ter reduzido, mas agora sim esse novo fator de incerteza é geopolítica. O ponto importante também é que, mencionei, o preço não reage instantaneamente, né, o preço para o consumidor. Então, como se é um momento ainda de muita incerteza, então pode ser que espera-se também que tenha uma estabilização, de como é que vai ficar essa situação, né, no Oriente Médio. Então, com certeza, essa alta que a gente viu recentemente pode demorar um tempo a mais para ser repassada, se persistir nos próximos meses, né? Perfeito. A Kristalina Georgieva, chefe do Fundo Monetário Internacional, falou que este conflito entre Irã e Israel e a possível alta do petróleo por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, que é uma possibilidade para esses próximos dias, é o que a gente está levando em consideração, poderia fazer com que a economia mundial desaquecesse, desacelerasse nestes próximos anos. Você acredita que isso realmente possa acontecer? Esse é um dos riscos que nós temos baixistas para toda a economia do mundo, petróleo disparando e as economias mundiais, e claro, a gente inclui o Brasil nesta conversa, desaquecendo mais forte do que a expectativa. A gente pode ver talvez o PIB para o próximo ano sendo revisado mais para baixo nas próximas projeções? Assim, até pouco tempo atrás a gente já falava de um cenário que era a desaceleração do crescimento da economia mundial, mas muito por conta da situação nos Estados Unidos, uma política comercial mais protecionista que acabaria afetando as demais economias. Agora acaba dando foco em relação a essas tensões geopolíticas que pode realmente afetar a questão dos preços do petróleo, né? Então, se você tem persistentemente preços mais elevados do petróleo, você tem todo um efeito em cascata, como por exemplo o preço do frete que acaba sendo afetado, né? Você tem a pressão para que ou os bancos centrais subam juros ou que os juros ou que eles permaneçam elevados por mais tempo, então isso acaba afetando a atividade econômica. Então, com certeza, isso gera um viés de baixa para a atividade econômica se os preços persistirem mais altos. Agora, em relação ao fechamento do Estreito de Hormuz, é claro que é um ponto muito importante, né? Um gargalo muito importante no comércio de petróleo, mas pela reação que você teve também hoje no mercado, há uma certa incerteza dos mercados se de fato isso vai ser levado adiante, 100% bloqueio, né? Porque isso também afetaria o próprio Irã, assim como os países próximos, né? E acabaria afetando a atividade econômica. Então, realmente é um momento de muita incerteza. Perfeito. Inclusive, a gente olha para o país extremamente dependente dessa exportação de petróleo. Conta com a China como um dos seus principais parceiros, vende para a China boa parte do petróleo que é produzido por lá por conta das sanções econômicas. Marco Rubio, que é secretário de Estado dos Estados Unidos, fala em suicídio econômico caso o Irã efetivamente leve para frente essa possibilidade. Tem muitos parceiros ali na região que não gostariam nada de um fechamento do Estreito de Hormuz. Então tem pressão também na região de Emirados Árabes Unidos, de Arábia Saudita, do próprio Iraque, do Kuwait, que são outros dos grandes produtores mundiais que estão naquela lista de 10 maiores produtores de petróleo do planeta. Isso acabaria afetando aí realmente o mercado mundial. É um Exatamente. ponto para a gente levar em consideração nos próximos dias. Vai tomar decisão? Não vai? Eu até fui surpreendido, viu, Patrício? Eu esperava chegar aqui na CNN nesta O preço segunda-feira, bem de mais alto. manhãzinha. Oi? Com o preço mais alto do Não, com o petróleo. preço mais alto de petróleo, com o É, dólar demais. disparando, com o ouro ganhando valor, os treasuries subindo, nada disso acontece. Freio de mão puxado, ninguém quer tomar decisão num ambiente tão volátil e ainda incerto. Exato. E realmente acho que os investidores estão colocando também na balança os efeitos que teria para o Irã caso ele realmente fechasse 100%, bloqueasse 100%, né, o Estreito de Hormuz. Então acho que isso acaba dando efeito no preço do petróleo aí, que não subiu tanto como se poderia imaginar.
a Perfeito. princípio, né? As estimativas falam que o fechamento poderia chegar a 130, né? Então, realmente, foi bem contida a reação hoje. Tem sido, né? Tem sido, é uma surpresa aí nesta manhã. Vamos acompanhar os próximos desdobramentos, o que fará o Irã, qual será essa grande resposta? É a maior pergunta que nós temos para esta semana. Patrícia Krause, economista da Cofaz, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco nesta manhã, comentando as revisões das projeções brasileiras e, claro, esse cenário internacional que afeta em muito a nossa economia. Obrigada. Bom dia a todos e boa semana. Agradecido, uma ótima semana, Tim, um bom trabalho.